os domingos. Festa por um novo ídolo na Itália. Zico estreou hoje no futebol campeão do mundo. A estreia aconteceu no amistoso contra o Hajduk Split da Iugoslávia. E logo no início, Edinho, como bom anfitrião, mostrou o caminho do gol. 1-0 para o Udinese. A festa era de Zico, um homem de 4 milhões de dólares. E para justificar o seu valor, nada melhor que um gol logo na estreia. Zico foi rápido, repare, matou a bola no pé direito e virou para o gol. Foi o segundo do Udinese no jogo festa, que acabaria com a vitória dos italianos sobre o Hajduk Split, 3-1. Agora a rodada no domingo pelo Brasil. Em Fortaleza, pelo Campeonato Cearense, o Ceará começou massacrando o Ferroviário. Giordano saiu mal do gol. Catinha dominou e bateu no meio do caminho. Marciano desviou para o gol. Ceará 1-0. O Ceará aumentou nessa escapada de Catinha. O toque saiu bonito por cobertura, mas foi na trave. E a bola sobrou limpa para Marciano. Ceará 2-0. Aí o Ferroviário acordou e correu atrás do prejuízo. Foguinho desviou de cabeça e Chicão só abriu as pernas, enganando o goleiro. Veja outra vez o gol aí. Gol do Ferroviário. Atenção para o empate do Ferroviário. O artilheiro Jorge Veras recebeu livre, fugiu da falta e bateu forte na saída de Paulo Alves. Final, Ceará 2, Fortaleza 2. Em Salvador termina mais uma das muitas fases do campeonato. E com Bahia e Fluminense jogando na Fonte Nova. Do passe de Léo Oliveira para Aristeu veio o cruzamento para a cabeçada de Ricardo Silva. 1-0 Bahia. O Bahia voltou a atacar no segundo tempo aí com perigo. E da falha feia do zagueiro Alarcon surgiu o segundo gol. Osni driblando o goleiro e aumentando o placar. Bahia 2-0. O Fluminense se entregou de vez nessa arrancada de Emo. Ele entrou na área, tentou o passe, tentou o drible e acabou rolando para Osni. Bahia 3-0. Bahia, Itabuna, Serrano e Catuense passaram para a segunda fase do primeiro turno baiano. No Recife, o clássico Santa Cruz e Náutico. Zé Ronaldo cruzou, Baiano cabeceou no ângulo. Santa Cruz 1-0 pelo Campeonato Pernambucano. O segundo gol parece cópia do primeiro. Bebeto levantou, Gabriel conferiu. Para o Náutico agora, tudo igual, 1-1. Edson cruzou para trás, Mirandinha tentou dominar e na sobra Baiano marcou, definindo a vitória do Náutico. 2-1 no Santa. Em Goiânia, pelo Campeonato Goiano, outro clássico, Goiás e Vila Nova. Para o Goiás, o jogo valia o título, que ficou distante quando o Vila marcou primeiro. Ademir. (38 minutos do segundo tempo, a reação. Túlio, Bill, Dario, Zé Teodoro, até o calcanhar de Washington para a virada bonita e inesperada de Bill. 1-1. Vale o replay esse gol aí, hein? Com o gol, o Goiás voltou a pensar no título. E com o Goiás pensando no título, último minuto de jogo, lance decisivo. Carlos Alberto escapou da falta, passou para Bill, daí era óbvio, né? Bola para Washington e o gol fácil que deu por antecipação o título da taça Leonino Caiado ao Goiás. Goiás 2, Vila Nova 1. Em Belo Horizonte, no estádio Independência, o Vila Nova recebeu o Cruzeiro. 1-0 nesse chute cruzado de Orlando, veja aí.
Na cobrança do córner, o goleiro Vitor saiu mal. Ayrton cabeceou, a defesa rebateu, mas o Wellington aproveitou. Final, Vila Nova 1, Cruzeiro 1, retificando no estádio Nosso Senhor do Bonfim, em Nova Lima. Em Curitiba, quadrangular decisivo do primeiro turno do campeonato, Aladim bateu a falta com categoria e fez 1-0 para o Curitiba sobre o Atlético. O Curitiba fez mais um depois, mas não temos para mostrar. Em Maringá, nesta falta que Didi rolou para Paulinho acertar um bonito chute, o Grêmio derrotou o Colorado por 1-0. Repare que a bola passa por um buraco na rede. Campeonato Catarinense, em Florianópolis, um gol biônico. Bizu chutou de fora da área, a bola passou por fora e entrou. O juiz Valdir Lodete confirmou o gol do Avaí, mas os jogadores do Carlos Renault não se conformaram não. Cercaram Bandeira sob protestos da torcida e levaram o juiz para verificar o buraco na rede. Mesmo assim, Lodete não se convenceu não e manteve o gol, que você revê em câmera lenta agora. Para não ter qualquer dúvida, é claro. Final, Avaí 1, Carlos Renault 0 pela Taça Mané Garrincha. Depois dos comerciais, mais gols. Agora os gols dos campeonatos de São Paulo e do Rio. Em Campos, pelo Campeonato do Rio, Botafogo e Goitacás. A arrancada de Gerson começou na intermediária, recebeu a ajuda do inteligente toque de Berg e acabou nas redes do Goitacás, no gol do Botafogo do Rio. 1-0, gol de Gerson. Bola na área do Botafogo, muitos toques, até que Cláudio levanta para Petróleo de frente para o gol. Mas Cristiano do Botafogo corta com a mão, pênalti. Ditinho foi lá, bateu e empatou o jogo. Final, Goitacás 1, Botafogo 1. No Maracanã, no clássico da rodada, América e Vasco, principalmente o Vasco, precisavam muito da vitória. Luizinho abriu o placar com um chute de longe, que vale a pena rever. América 1-0. O América pressionou o Vasco, Gilcimar cruzou na área, o zagueiro Celso vacilou e Gilberto mergulhou de cabeça. O goleiro Acácio quase defendeu, quase. América 2-0. O gol de honra do Vasco da Gama, sempre nos pés de Roberto, uma cobrança de falta tão perfeita que merece até replay. América 2, Vasco 1, placar final no Maracanã. Agora o Campeonato Paulista, o 15 de Jaú jogou com o Santo André lá em Jaú. Fonseca bateu a falta, Cidinho chutou, o goleiro Tonho defendeu, mas não segurou. E Zé Carlos marcou. Final 15-1, Santo André 0. Em Araraquara, Ferroviária e Guarani, João Paulo fez boa jogada, entrou na área e sofreu pênalti de Pinheirense. Pênalti contra o Guarani, aliás, contra a Ferroviária. Everton, sempre Everton, bateu, final Guarani 1, Ferroviária 0. Em Ribeirão Preto, uma decepção. Nelson Borges fez tudo que tinha direito e deixou Bahia livre para marcar. Inter de Limeira 1, Botafogo de Ribeirão Preto, o time da casa 0. Em Campinas, de manhã, Ponte Preta e São Paulo. Aguinaldo fez linda jogada, ganhou de Heraldo, entrou na área e bateu cruzado. Belo gol de Aguinaldo, 1-0 São Paulo. Jorge Mendonça ajeitou para Lúcio chutar, a zaga rebateu, Jorge Mendonça puxou para a área, Chicão matou no peito e mandou a bomba, olha aí. Ponte Preta 1, São Paulo 1. Dificilmente um goleiro consegue segurar um chute a queima-roupa sem rebote. Gasperim do América encaixou firme a bomba de Serginho e não permitiu a sobra que Roberto aguardava impaciente, já que o Vasco perdeu na segurança de Gasperim a chance do empate no Maracanã. Gasperim garantiu a vitória do América e é hoje o goleiro do Fantástico.
Ele é o artilheiro do América e do Campeonato Carioca. Em 5 jogos, Luizinho, 30 anos de idade e força de um garoto, já fez 6 gols. Hoje contra o Vasco, um gol com a marca registrada de Luizinho. De surpresa, chute violento na forquilha, desses que o goleiro não tem como evitar. É bola na rede, ponto final. Gol do valente Luizinho, o artilheiro também do Fantástico hoje. O futebol do domingo pelo Brasil. Em São Paulo caiu um tabu de quase 8 anos. Em Belém e Maceió teve decisão. No Rio, muitas surpresas. Vamos botar agora a bola para rolar. Campeonato do Rio, em Ítalo deu cima, Vasco e Campo Grande. Daniel Gonzalez, de falta e de longe, colocou o Vasco em vantagem. Uma outra falta agora para o Campo Grande. E Buga, desviando de cabeça, empata o jogo. E depois comemora. Mais uma falta, veja só. E Nenê foi lá recolocar o Vasco em vantagem. Já que o ataque não marca, a defesa conserta. 2-1. Mas na hora de marcar, a defesa também falha. E Buga apareceu outra vez para empatar o jogo. De novo, usando a cabeça. 2-2. A 1 minuto do fim de jogo e é outro lance de bola parada, o gol decisivo. E curioso, Marinho chutou, a bola desviou nas costas de Lulinha e entrou. Crise no Vasco. Campo Grande 3, Vasco 2. Em Campos, o americano partiu para cima do Botafogo e nesse toque de cabeça de Zé Roberto fez o seu primeiro gol com Antônio Carlos pegando de voleio. Americano 1-0. O Botafogo foi à luta e conseguiu empatar no segundo tempo. Lupercínio bateu a falta, Abel subiu mais que o goleiro Zé Carlos e fez de cabeça. Americano 1, Botafogo 1. Agora o gol da vitória do americano. Amarildo bate o córner, Paulo Sérgio pula, toca na bola, mas não consegue evitar o gol olímpico. Final, Americano 2, Botafogo 1. No Maracanã, o clássico do Rio foi entre Fluminense e Bangu. E o Bangu manteve a liderança do campeonato por pontos perdidos nesse lance aí. Lançamento perfeito de Arthurzinho. Marinho mata a defesa matando no peito e marca o gol. Bangu 1, Fluminense 0, placar final. Campeonato Paranaense finalmente começou o quadrangular decisivo do segundo turno. O Atlético pegou Londrina e marcou o seu primeiro gol nesse escanteio. Heraldo de cabeça. O segundo do Atlético, uma bela jogada que terminou com Paulo César ajeitando para o chute de Zezé Gomes. Atlético 2, Londrina 0. Agora o gol do Londrina, o chute de Aquiles foi forte, Jocely rebateu e na sobra Zé Carlos teve categoria para marcar. Placar final, Atlético 2, Londrina 1. Na repescagem paranaense, destaque para Pinheiros e Coritiba. Vinícius armou uma bonita tabela de cabeça com o Odilon na pequena área do Coritiba e colocou Pinheiros na frente, 1-0. No segundo tempo, outro ataque do Pinheiros definiria o jogo. Walter levou bonito no meio da zaga do Coritiba, saiu da falta e tocou com classe na saída de Jairo. Final, 2-0 para o Pinheiros em cima do Coritiba. Em Alagoas, pelo Campeonato Alagoano, o CRB ganhou a primeira fase do terceiro turno. Venceu o CSA com este gol de Ivanildo. Agora, Campeonato Gaúcho, o Inter continua na liderança. O primeiro foi contra o Novo Hamburgo. Rubem Paz bate o córner, Silvio de cabeça, Mauro Galvão completando. Inter 1-0. Dunga passa pelo adversário e penetra livre de marcação. De fora da área, Dunga chuta forte. A bola bate no pé de Solis e engana o goleiro. Inter 2-0.
Novo ataque do Inter. Mauro Galvão toca para Silvinho, que penetra e chuta. A bola bate na trave. Na sobra, Geraldão faz. Inter 3, Novo Hamburgo 0. Placar final. A seguir, mais gols. Voltamos aos gols pelo Brasil. Agora, Campeonato Mineiro e surpresa no Mineirão. O Atlético Mineiro saiu na frente nesse jogo contra o Vila Nova. Catatal chutou forte, a bola ainda tocou no braço de Reinaldo antes de entrar. Atlético 1, Vila Nova 0. Atenção, Vila no ataque, Osmar faz o cruzamento, Zé Carlos chuta com violência. A bola pega efeito e encobre João Leite. Um grande gol, placar final, Atlético 1, Vila Nova 1. Campeonato Cearense, clássico no Castelão pela primeira fase do terceiro turno. Fortaleza e Ferroviário. Marquinho, ex-Vasco, 1-0 para o Fortaleza, com um golaço. Repare no toque por cobertura. Armação na cobrança de falta. Betinho dá deixa. Jorge Veras bate com força e efeito. 1-1. Agora a vitória do Ferrinho, Doca, Foguinho, Betinho, tudo de primeira, até a entrada de Foguinho para escolher o canto e desempatar. 2-1. Outro lançamento para Foguinho, agora de Betinho. Veja o que aconteceu aí. O goleiro Salvino saiu para cortar, se atrapalhou todo, se enrolou. Jorge Veras apareceu tranquilo para fazer mais um para o Ferrinho. Vale o replay, não vale? 3-1. Faltavam 5 minutos para o fim do jogo quando Edmar cruzou, Marquinho matou, bateu, descontou. 3-2. Um minuto depois, Luizinho lançou Geraldinho, que centrou na cabeça de Wexley. Era um empate que parecia impossível. Delírio em campo. Fortaleza 3, Ferroviário 3. Campeonato Pernambucano, Santa Cruz manteve a liderança no terceiro turno no jogo contra o Sport. Bianchi tenta atrasar a bola para o goleiro País. Django ganha a bola, dá alguns passos e faz. Santa 1-0. Ricardo levanta para Zé do Carmo, que dá para Peu. O meia arma a jogada para Django, que chuta forte de pé esquerdo. Veja só aí, placar final, Santa 2, Sport Recife 0. Em Belém, um jogo para decidir a primeira fase do segundo turno paraense. Remo e Paysandu, e uma falta decidiu tudo. Marcos encostou e Isidoro bateu forte. Sérgio Gomes quase pegou. Remo 1, Paysandu 0, Remo campeão. Agora, Campeonato Baiano, Galícia sai na frente jogando contra o Bahia. Osmar lança na área, Clau domina, coloca na saída do goleiro Ronaldo. Galícia 1-0. Paulo César acreditou no lance, ganhou a jogada e cruzou da linha de fundo. Eber completou de cabeça, empatando o jogo. Galícia 1, Bahia 1. Toninho Braga experimentou de fora da área. O goleiro Ferreira soltou a bola nos pés de Eber. Veja só, tá aí. E aí, o Bahia venceu o jogo. Eber, final, Bahia 2, Galícia 1. A imagem mudou, mas ainda estamos na Bahia. Botafogo e Vitória. O juiz achou que foi falta de Marquinhos em Poti. Reparei, confira. Pênalti contra a Vitória. Dil abriu o placar. Botafogo 1-0. O empate do Vitória. Cruzamento de Valmar. Cabeçada de esquerdinha. Vitória 1, Botafogo 1. No cruzamento da esquerda, Ademir Patrício mergulhou de cabeça e garantiu 2-1 para o Vitória. Campeonato Paulista, em Araraquara, Palmeiras e Ferroviária. O Palmeiras sai na frente, Rocha levanta a bola, capitão erra o chute, mas Baltazar confere. Palmeiras 1, Ferroviária 0.
Mas a Ferroviária foi à luta. A bola é levantada na área, a defesa do Palmeiras se perde. Cuca empata. Placar final 1-1, Palmeiras e Ferroviária. Ainda o Campeonato Paulista, a Portuguesa foi a Taubaté hoje cedo e fez bonito. Silvinho bate o córner, na confusão Odirley ganha a bola e cruza. O goleiro Moreira faz defesa parcial e Leís marca. Placar final, Portuguesa 1, Taubaté 0. Agora o clássico de Campinas pelo Campeonato Paulista. Ponte Preta e Guarani. De cá bate a falta, Osmar cabeceia, o goleiro Sidmar falha. O próprio Osmar Guarnelli faz. Ponte 1, Guarani 0. Placar final do jogo. No clássico do Campeonato Paulista, o Santos quebra um tabu de 8 anos contra o Corinthians. E o Santos sai na frente. Paulo Robson cruza para Pita marcar de cabeça. Santos 1, Corinthians 0. O Santos vai à luta para acabar com o tabu e tem sorte. João recebe de Lino e cruza. É João Paulo. Wagner se afoba e fez contra. Santos 2, Corinthians 1. Placar final. É claro, Santos 2, Corinthians 0, placar final. Fim de jogo, torcida do Santos invade o campo para comemorar a quebra do tabu e o técnico Formiga é carregado. Afinal, o Santos não vencia o Corinthians, confirmando há quase 8 anos. Na bela vitória do Santa Cruz sobre o Sport pelo Campeonato Pernambucano, um grande destaque para o goleiro do Santa, Birigui, que com defesas incríveis manteve a vantagem do seu time sobre o Sport. Depois de uma defesa corajosa, outra com tapa de gato para escanteio e finalmente uma ponte incrível, indo buscar a bola no ângulo e caindo com ela abraçada. Segura, Birigui, o goleiro do Fantástico nesse fim de semana. O segredo da experiência. O artilheiro do Fantástico hoje não é nenhum garoto. Tem 39 anos e já brilhou em clubes como Cruzeiro e Guarani de Campinas. Hoje brilha no Vila Nova de Minas. Com um toque que resume bem a classe que vem mostrando em mais de 20 anos de futebol, Zé Carlos Bernardo, o velho Zé Carlos, encobriu João Leite e marcou o gol mais bonito deste domingo. Os gols do domingo. Na Itália, o Roma dos brasileiros Falcão e Cerezo jogou pela liderança do campeonato em casa contra o Nápoles. No Brasil, 5 clássicos. Gols de norte a sul, por onde começamos este programa. Em Curitiba, o Colorado fez o primeiro contra o Atlético. Chico Fraga levantou na área, Paulo Moraes marcou de cabeça. Agora vejam só, para o juiz Tito Rodrigues, pênalti em gol não é gol. Repare só, Joel cabeceia, o Beck tenta espalmar, mas a bola entra assim mesmo. E Tito Rodrigues anula o gol. Ele deu pênalti. É uma cena rara. O time atacante reclamando porque o pênalti não foi marcado. Veja de novo aí. Augusto bateu e marcou, fazendo 1-1. Agora uma cabeçada que empata o jogo. Dessa vez foi o número 10 do Colorado, Zico. Final, Colorado 2, Atlético Paranaense 2. Em Londrina, o time da casa marca logo no último jogo do turno contra o Toledo. Osmar Volpato levanta na área, Mauro cabeceia, a bola bate no Beck e entra. Ainda no primeiro tempo, outro do Londrina, Marco Antônio cruza, Roberley mata e põe no ângulo do gol de Zete do Toledo. O Toledo ainda é o líder. Voltamos depois dos comerciais com mais gols pelo Brasil. Mais gols. Campeonato Paulista, sábado à noite em Limeira, a Inter fez logo 1-0 no Corinthians. Bahia tirou Wagner da jogada e colocou no canto. No segundo tempo, Birubiru lançou. Luiz Fernando, impedido, dividiu com o goleiro Marcos. Na sobra, a Taliba empatou. Placar final, Inter 1, Corinthians 1.
Hoje de manhã em São José dos Campos, o Santos seguiu sua maratona contra o último colocado no Campeonato Paulista. E no finzinho do jogo, Toninho Taino, depois de tentar 2 vezes, fez 1-0 para o São José. É Ribeirão Preto, Botafogo e Taquaritinga. Lola tabela com Chiquinho e chuta no ângulo. Depois fica machucado. Placar final, Botafogo 1, Taquaritinga 0. No Morumbi, o clássico da rodada, São Paulo e Palmeiras. Capitão ganhou de Nelsinho. Hélio aproveitou a sobra e com um toque de cobertura fez Palmeiras 1-0. Um golaço. Uma bobeira do Palmeiras no empate do São Paulo. Rocha vacilou, repare, Renato tocou para Careca mandar no canto, 1-1. O São Paulo venceu o clássico nesta jogada. Getúlio levantou na área, Renato tocou de cabeça e na confusão a bola sobrou para o mesmo Renato soltar a bomba. Final, São Paulo 2, Palmeiras 1. Campeonato Gaúcho, Oswaldo cabeceou sozinho e com categoria para marcar Grêmio 1, São Paulo de Rio Grande 0 em Porto Alegre. César virando da entrada da área aumentou para 2-0. E Oswaldo voltou a marcar mais uma vez sem dificuldades, 3-0 para o Grêmio. E quarta-feira, feriado, vai ser dia de Grenal às 5 da tarde. Em Bento Gonçalves, o Inter enfrentou o Esportivo, fez 1-0 na cabeçada de Geraldão, passe de Rubem Paz. Geraldão chutou da entrada da área, o goleiro Jânio saltou, Rubens Paz entrou para aumentar, 2-0 Inter. O Esportivo diminuiu com esta bela cobrança de falta de Guilherme, final Esportivo 1, Inter 2. No Maracanã, córner para o Flamengo, Tita cabeceia a bola na trave, ela bate em Figueiredo, no beck Cristiano e entra. Flamengo 1, Botafogo 0, resultado final no Rio. Da Itália, casa cheia para Roma e Nápoles, quase 60 mil pessoas no Estádio Olímpico. Roma contou com a sorte no primeiro gol, a bola bateu no zagueiro Moreno Ferrari e entrou 1-0. Bruno Conte tabelou com Falcão e cruzou da esquerda. Cerezo subiu e fez o segundo do Roma, 2-0. Foi o primeiro gol de Cerezo no campeonato italiano. Bruno Conte e Falcão armaram outra jogada e desta vez a conclusão perfeita foi de Falcão, um golaço. Roma 3-0. Outro lançamento longo, Bruno Conte fez como Falcão no gol anterior, pegou de primeira no cantinho, Roma 4-0. Nápoles diminuiu nessa cobrança de córner, a defesa rebateu em cima de Dal Fiume, Nápoles 1, Roma 4. Conte recebeu de Cerezo e bateu de fora da área. Roma 5-1 no Nápoles. O Roma assumiu a liderança isolada do campeonato. O Verona está em segundo e o Juventus, que hoje perdeu para o Sampdoria, em terceiro. O Udinese de Zico também perdeu hoje para o Ascoli por 1-0. Um goleiro de nome estranho que fechou o gol hoje, garantindo o empate do seu time, o CSE, contra o CSA de Maceió. Em chutes de longa ou curta distância, Quebrangulo mostrou que goleiro também precisa de sorte. Quebrangulo é o goleiro do Fantástico.
O Rei de Roma brilhou hoje. Repare na corrida de Falcão, no terceiro gol do Roma sobre o Nápoles. Falcão atrasa os passos para chegar na bola no tempo exato em que ela começa a cair. E chuta de primeira com muita classe. Um gol para encher a torcida brasileira de saudade. Afinal, exportamos nossos nobres e estamos jogando um futebol de plebeus. Falcão, artilheiro do Fantástico. Um rei que não deixou herdeiros por aqui, infelizmente. Agora os gols que fizeram a alegria do torneio deste domingo. Começamos pelo Paraná com o jogo 8 da loteria. O Colorado precisava perder para conseguir a classificação, mas o Atlético não conseguiu ganhar. Depois do bate-rebate na área, Jones aproveita e toca de leve rasteiro. Colorado 1-0. E já que o Atlético não conseguia fazer, o Colorado ajudou. O zagueiro Gilberto sozinho deu um soco na bola dentro da área. Pênalti. Joel chutou, a bola bateu na trave e entrou. Final, Atlético 1, Colorado 1. Em Belo Horizonte, o clássico Cruzeiro e Atlético. Ivan recebeu de Tostão e colocou na saída de João Leite. Cruzeiro 1-0. Éder chutou forte para o meio da área. Heleno aproveitou a sobra. 1-1. Veja agora o golaço de Tostão encobrindo João Leite. Cruzeiro 2-1. O Atlético buscou o empate novamente. Éder levantou na área. Heleno marcou de cabeça. 2-2. A defesa parou. Renato prosseguiu. Driblou o goleiro e fez o gol da vitória do Atlético. Líder isolado no Campeonato Mineiro. 3-2 Atlético. Um só jogo na Fonte Nova hoje. O Bahia começou bem. Fez 1-0 no Atlético na falta batida por Rodrigues. Jogo fácil, bola cruzada por Amadeu, sobra para Eber, só encobrir o goleiro. Bahia 2-0. Veja só o terceiro do Bahia. Repare como o goleiro do Atlético, mal colocado, é encoberto por Robson. E mais uma vez adiantado, o goleiro do Atlético de Alagoinhas é encoberto pela última vez. Foi Eno quem fechou. Bahia 4, Atlético 0. No Recife, um clássico tumultuado. 5 jogadores expulsos neste Esporte Náutico. O Sport venceu com um gol de Wilson Carrasco. O Sport ganhou também a primeira fase do último turno pernambucano. Campeonato Cearense, Fortaleza e Ferroviário. Paulinho faz jogada pela esquerda e cruza. Betinho bate de primeira. Ferroviário 1, Fortaleza 0. Placar final. No Serra Dourada, Campeonato Goiano, Goiás e Vila Nova. Braz recebeu livre e ficou na dúvida entre passar a bola e driblar o goleiro. Acabou tocando bonito. Goiás 1-0. Mais gols depois dos comerciais. Agora, São Paulo. Começou neste fim de semana o torneio octogonal, de onde sairá o campeão paulista. Os 8 times estão divididos em 2 grupos de 4. No grupo E estão Corinthians, Santos, Ponte Preta e São Bento. São Bento e Ponte Preta jogaram em Sorocaba hoje de manhã. Osmarzinho recebe o lançamento na direita e bate cruzado para fazer São Bento 1, Ponte Preta 0. São Bento de novo. Índio fez boa jogada, sofreu pênalti na entrada da área. O próprio Índio bateu e fez São Bento 2, Ponte Preta 0. Ainda no grupo E, o clássico de hoje, Santos e Corinthians. Pita levou um chega para lá de Juninho e o juiz deu pênalti. Serginho bateu e fez Santos 1, Corinthians 0. O Corinthians só empatou no fim do jogo. O Alfinete fez uma grande jogada e cruzou. Casagrande não perdoou. Corinthians 1, Santos 1. Placar final.
No grupo F estão São Paulo, Palmeiras, Portuguesa e Santo André. Ontem, Palmeiras e Portuguesa. Carlão levanta, Wagner em posição duvidosa, ajeita no peito e cruza para Baltazar fazer de cabeça. Palmeiras 1, Portuguesa 0. Palmeiras foi lá. Depois da tabela, Jorginho dribla todo mundo até o goleiro e bate de pé esquerdo. Palmeiras 2, Portuguesa 0. Perivaldo levanta, Jorginho desvia de cabeça e Carlos Alberto Borges toca por cobertura. Palmeiras 3, Portuguesa 0, placar final. Ainda no grupo F, ontem à noite, Santo André e São Paulo. Dario Pereira chuta forte, Toy não segura, Oscar confere. São Paulo 1, Santo André 0, placar final. Muita chuva no clássico do domingo no Rio. Flamengo e América, o Flamengo na frente. Donato falha, Adílio ajeita e faz 1-0 Flamengo. Adílio lança fita que bate de primeira, 2-0 Flamengo, placar final no Maracanã. E o líder carioca contra o Lanterna, veja no que deu. Na confusão, Fernando Macaé marcou Bangu 1, São Cristóvão 0. Lateral direito, Gilson Paulino penetrou e marcou Bangu 2-0. Bola cruzada, Fernando Macaé sobe e aumenta, 3-0. No segundo tempo, o central reserva Jair ampliou mais ainda, Bangu 4-0. Jair gostou, logo depois apareceu para conferir o chute de Arthurzinho, que o goleiro Mauro soltou, 5-0. E veio o sexto mais bonito. Ado encobre o goleiro com calma e muita classe. Bem, e no sétimo foi a vez do Rei Arthur. Mário batalhou, pediu pênalti, rolou para Arthurzinho driblar a poça d'água e consumar mais um massacre em Bangu. Mas este valeu. 7-0. Ele tem o nome de um dos melhores jogadores brasileiros em todos os tempos e hoje marcou um gol que faz justiça ao nome, ou melhor, ao apelido que carrega, Tostão do Cruzeiro, autor do gol mais bonito deste domingo, um gol sutil, um gol de craque, Tostão do Cruzeiro, artilheiro do Fantástico. Muitos gols pelo Brasil, mas no Campeonato Gaúcho quem não fez nenhum hoje é que está bem. O Internacional empatou em 0-0 com o Juventude de Caxias e precisa apenas de outro empate para conquistar o tricampeonato gaúcho por antecipação. E joga na quarta-feira contra o São Borja no Beira-Rio. O Grêmio pôs em campo no Olímpico o time que vai disputar o Mundial de Clubes em Tóquio. Mas o Brasil de Pelotas marcou primeiro, num pênalti que Zezinho aproveitou. Aí está o pênalti. A cobrança de Zezinho, Brasil 1-0. O Grêmio terminou a partida vaiado pela sua torcida, mesmo tendo empatado com o pênalti sofrido por Renato. Hugo de Leão bateu e fez. Grêmio 1, Brasil de Pelotas 1, placar final. Campeonato Catarinense, no primeiro jogo da série melhor de 4 pontos que decide o terceiro turno, Joinville marcou na frente do Figueirense. João Carlos foi o autor, um golaço, Joinville 1-0. O Figueirense empatou, Balduino preparou toda a jogada para o Beneir marcar, 1-1. O gol da vitória do Joinville, Ademir bateu o escanteio. O gol da vitória, agora sim, do Joinville. Ademir bateu escanteio, Adilson cabeceou, Wagner completou também de cabeça. Joinville 2, Figueirense 1, placar final.
Campeonato Baiano, quarto turno, fase semifinal, na Fonte Nova, Bahia Fluminense. Robson pela esquerda, fez a jogada do primeiro gol. O goleiro Carlos voou à toa e Joca marcou contra. Bahia 1-0. No segundo tempo, o Osni resolveu aprontar pela direita. Fez o giro, descobriu o ângulo e marcou o segundo. Léo Oliveira fechou o placar com categoria nessa cobrança de falta. Final, Bahia 3, Fluminense 0. O Bahia agora decide o turno com o Serrano. Campeonato Paraense, segundo turno, primeira fase. Remo e Paysandu jogaram a classificação. O zagueirão Sabará de cabeça fez Remo 1-0. Uma jogada e um gol parecidos, agora para o Paysandu, batalha de cabeça, 1-1. Mas não adiantou nada, Remo e Paysandu voltam a campo porque o Remo escalou Rui Guruçá, que não podia jogar. E a partida foi então anulada. Campeonato Mineiro, retorno do octogonal decisivo em Nova Lima. Jogaram América e Vila Nova. O goleiro do Vila se atrapalhou todo na cobrança do escanteio. João Batista aproveitou a confusão e fez América 1-0. Choveu bastante no segundo tempo. Com o campo encharcado, o Vila partiu para o empate. O que acabou acontecendo meio sem jeito com o gol de Osmar. Final, Vila Nova 1, América 1. No Mineirão, o Cruzeiro pretendia encostar no Atlético, líder do octogonal. Recebeu o Nacional de Uberaba e foi logo surpreendido com o gol de Tepa, Nacional 1-0. A surpresa aumentou no segundo tempo, quando o Nacional voltou a atacar. Tepa tocou de cabeça e Itamar completou de esquerda, 2-0. O Cruzeiro partiu para a reação. Alves, Douglas, Tostão, que ajeitou bonito, e Félix, que bateu forte. Mas era tarde. Final, Cruzeiro 1, Nacional 2. Campeonato Pernambucano, segunda fase, terceiro turno. Náutico e Santa Cruz. Letieri cobra a falta. A bola bate na barreira e cai na cabeça de Baiano. Gol, Náutico 1-0. Outra falta agora para o Santa. Peu cobrou com perfeição. Cantarelli nem se mexeu. 1-1. Repare agora nessa jogada do Santa, que começou com o Ângelo. Django tocou de primeira para Enágio, que levou o zagueiro Ivan e o goleiro Cantarelli. Enágio perdeu o ângulo, mas não perdeu a classe. Levantou bonito para a cabeçada de Django. Final, Santa Cruz 2, Náutico 1. Em 1 minuto, o show de gols continua. Segundo tempo dos gols do Fantástico. O Bangu empatou em Campos com o Goitacá 0-0 e continua liderando o segundo turno, 2 pontos à frente do Flamengo. No Maracanã, Botafogo e Fluminense jogaram para somar pontos na contagem total do campeonato e para a Taça de Ouro. Duílio puxou Lupercínio e o juiz deu pênalti. Abel bateu rasteiro no meio do gol. Botafogo 1-0. Outro lance de bola parada, outro zagueiro na jogada. Duílio recebeu de delay e bateu forte para empatar o jogo. Belo gol de Duílio, que mais tarde perderia um pênalti. Final, Fluminense 1, Botafogo 1. O América enfrentou o São Cristóvão no estádio Caio Martins em Niterói. Luizinho fez o primeiro de virada. América 1-0. Pires levanta na área, o goleiro Mauro se atrapalha todo com o zagueiro. E mais uma vez Luizinho está lá para conferir. América 2-0. Gilcimar invade a área e é derrubado. Pênalti.
Luizinho de novo, bate e faz, América 3-0. O quarto não é do Luizinho não, Jorginho cruza na área e quem aparece na corrida lá do outro lado é o zagueiro Maxwell, que enche o pé, América 4-0. Gilcimar entra na área, passa a bola para Pires, que lança Carlos Silva, ele é derrubado. Pênalti, o Luizinho aparece outra vez, bate e dispara na artilharia, 21 gols. América 5, São Cristóvão 0, placar final. Campeonato Goiano, o Vila Nova precisava ganhar do Goiás para provocar uma prorrogação. E o Vila começou marcando, gol incrível de Zé Henrique. E o Vila ganhou direito à prorrogação com um gol realmente muito bonito de Nanau, que encobriu o goleiro Edson. Vila 2-0. Bem, aí começou a prorrogação que apontaria um dos semifinalistas do campeonato. E quem levou sorte foi o Goiás. Zé Ronaldo bateu a falta, o goleiro Nascimento entregou o ouro. Final, Goiás classificado 1, Vila Nova 0. Campeonato Paranaense, o Atlético estreou nas finais do campeonato com a vitória sobre a União Bandeirantes. O gol foi de Ivair, chutando no canto depois da escorada de Amauri. Final, Atlético 1, União 0. Campeonato Sul Mato Grossense, em Campo Grande, Operário e Comercial. Cocada bate a falta, Osíris entra de cabeça, Operário 1-0. Operário aumenta, Nenê disputa a bola com César, leva vantagem e cruza para a área. Edinho entra na corrida e toca no canto. Operário 2-0. Pastoril lança Cido na área. Dionísio vai de carrinho e faz pênalti em Cido. Adilson bate com paradinha e tudo e desconta. Comercial 1, Operário 2. O último, Dionísio lança, Nenê que se livra do zagueiro, invade a área e chuta na saída do goleiro. Final, Operário de Campo Grande 3, Comercial 1. A rodada do octogonal decisivo do Campeonato Paulista começou ontem à noite em Sorocaba com São Bento e Corinthians, que marcou primeiro através de Casagrande. Corinthians 1-0. O Corinthians marcou mais um. Casagrande tabelou com Sócrates, que devolveu de calcanhar. Na corrida, Casagrande deslocou o goleiro, marcando Corinthians 2, São Bento 0, placar final desse jogo. Hoje cedo em Campinas, a Ponte Preta pegou o Santos e saiu na frente. Cláudio Mineiro lançou Valmir, o zagueiro Márcio falhou e Chicão ficou livre para marcar. Ponte Preta 1-0. A reação do Santos começou nesta jogada. Pita deu a Serginho, que rolou para Paulo Isidoro bater forte. 1-1. Complemento da virada, João Paulo bateu escanteio, Lino apareceu na área para desviar de cabeça. Final, Santos 2, Ponte Preta 1. Português e Santo André foi à tarde no Canindé.
Lei chutou, a zaga tentou rebater, mas a bola ficou com Roberto César. Ele entrou livre e fez Portuguesa 1, Santo André 0, placar final. O clássico da rodada foi no Morumbi, Palmeiras e São Paulo. Após a falta, Humberto ajeitou para Zé Sérgio, que marcou de joelho. São Paulo 1-0. Palmeiras empatou no começo do segundo tempo. Perivaldo deu a bola para Enéas, que procurou uma brecha e chutou. A bola ainda bateu na trave antes de entrar. 1-1. Renato levantou para Marcão, que dominou no peito e chutou. São Paulo de novo na frente. 2-1. Com 1 minuto, além do tempo normal, Jorginho bateu o escanteio, Wagner desviou de cabeça e o zagueiro Luiz Pereira completou. Final, Palmeiras 2, São Paulo 2. O goleiro do Fantástico de hoje não chegou a fechar o gol, mas participou com eficiência de 2 jogadas de emoção e perigo para o gol do São Paulo. Na primeira, um chute de Perivaldo na cobrança de uma falta. Tinha endereço certo, mas ele estava lá para tirar a bola. Na outra, uma cabeçada queima-roupa de Enéas, que ele também apareceu para salvar. 2 defesas fantásticas de Valdir Pérez, o goleiro do Fantástico. Agora é hora de gols. Vamos conferir os campeonatos regionais de norte a sul. Começamos pela Bahia. O Bahia pegou o Serrano. Veja, Osni tenta o drible na área e é derrubado por Claudir. Pênalti, claro. O próprio Osni bate com categoria e faz Bahia 1, Serrano 0. O Serrano empatou depois que Cavalinho foi empurrado na área. O juiz deu outro pênalti. Aí Cezinha vai lá e garante, Serrano 1, Bahia 1. O segundo do Bahia foi incrível. O goleiro Renan quis enfeitar e Osni aproveitou bem a bobeira. Final, Bahia 2, Serrano 1. Rio Grande do Sul, clássico Grenal, o Inter na frente. A defesa parou pedindo impedimento. Paulo Santos ganhou espaço e entregou para Gerson fazer Internacional 1-0. Olha o Inter de novo, chute de fora da área. O goleiro Beto não segurou e Milton da Cruz conferiu. Inter 2, Grêmio 0. Reação do Grêmio, Luiz Carlos toca em profundidade para Raul, que ajeita de pé esquerdo e bate rasteiro. Grêmio 1, Inter 2. O empate no Grêmio, Robson tenta o lançamento para a área, Raul atrapalha o goleiro e a bola entra, mas o gol foi de Robson. Final, Grêmio 2, Inter também 2. Ainda o Campeonato Gaúcho, Brasil e Juventude. O Brasil na frente. Boa trama do ataque que Júnior Brasília soube finalizar com categoria. Brasil 1-0. O segundo no Brasil. Cruzamento na esquerda. Confusão na área. Júnior Brasília ajeita para Jurandir finalizar. Final. Brasil 2, Juventude 0.
Campeonato Paranaense, o Atlético mais perto no bicampeonato. Veja o gol da vitória contra o Coritiba. Soter bate a falta, defesa apenas olha e Joel emenda. Atlético agora lidera o quadrangular decisivo, seguido pelo Londrina. Ainda Paraná, o Londrina jogou em casa com União Bandeirantes e saiu na frente. Depois do cruzamento, Roberley toca de cabeça, enganando o goleiro Aranha. Londrina 1-0. União Bandeirantes empatou depois de uma boa jogada de Wilson. Britinho chuta, Neneca defende, mas Luiz Fernando aproveita o rebote. Final, Londrina 1, União também 1. No Serra Dourada, em Goiânia, Goiás e Anapolina valendo uma vaga nas finais do Campeonato Goiano. Ao Anapolina bastava o empate, ao Goiás não. Tatal colocou o Goiás na frente, 1-0. Zé Ronaldo, com esta cobrança de falta, garantiu a vitória do Goiás, 2-0. A vaga para as finais foi decidida nos pênaltis e o Goiás ganhou novamente por 5-4. Depois dos comerciais, mais gols pelo Brasil. Estamos de volta aí com mais gols para você. Vamos ver agora como está o octogonal decisivo do Campeonato Paulista. Hoje de manhã, em Santo André, o time da casa saiu marcando contra a Portuguesa de Desportos. A defesa ficou olhando e Rota, de cabeça, marcou 1-0. A Portuguesa só empatou no segundo tempo. Heriberto bateu o córner, Tonho saiu mal, Leís cabeceou e Marinho Ran, também de cabeça, marcou. E o gol da vitória veio nos chamados descontos. César tabelou de cabeça com Leís e chutou na saída de Tonho. Agora a Portuguesa precisa vencer o Palmeiras quarta-feira para ir às finais. Mesmo sem chance de passar nas finais, a Ponte Preta foi logo para cima do São Bento de Sorocaba. Chicão marcou 1-0 em Campinas. Reação do São Bento, córner da esquerda, a defesa da Ponte falha, Osmarzinho empata. O veterano de cá tocou na frente para Chicão, o artilheiro da Ponte ganhou do goleiro e chutou de direita. Repare aí, ó, 2-1. E Chicão ainda faria mais um. O goleiro Hélio soltou e ele não perdoou. Ponte Preta 3, São Bento 1. Resultado que classificou o Santos por antecipação. Santos e Corinthians, já classificados, fizeram o clássico no Morumbi e teve briga. A Taliba entrou duro em João Paulo dos Santos. Toninho Carlos partiu para a briga e foi seguro por Casagrande. Depois, o juiz Almir Laguna expulsou a Taliba, que inconformado partiu para cima de João Paulo. Técnicos e reservas entraram em campo. A Taliba, completamente descontrolado, teve que ser retirado de campo por seus companheiros. O jogo ficou paralisado mais de 10 minutos. A confusão começou aos 25 minutos do primeiro tempo. E quando a bola voltou a rolar, a decepção. Não teve gol, não. O jogo terminou 0-0. Em
Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Operário e Comercial na decisão do terceiro turno. Valdir cabeceia, Indemburgo espalma, a bola morre dentro do gol. Operário 1, Comercial 0. O Operário é o campeão do terceiro turno do campeonato do Mato Grosso do Sul. Futebol em dose dupla no Rio. Primeiro Bangu e Botafogo, os dois precisando vencer. Fernandes no córner deu a vitória ao Bangu, 1-0, mas mesmo assim o Botafogo garantiu a vaga na Taça Brasil porque o Goitacás de Campos perdeu para o Campo Grande no Rio. A rodada prosseguiu ainda no Maracanã com Flamengo e Vasco e com o Bangu torcendo por um tropeço do Flamengo. Lúcio, 1-0 Flamengo. Depois da tabelinha com Júnior, Adílio aumentou. Flamengo 2-0, tá aí. Lúcio mandou na trave. No rebote, Tita se antecipou a Adílio e fechou o placar. Flamengo 3, Vasco 0. Agora, Flamengo e Bangu decidem o segundo turno num jogo extra, inicialmente marcado para quinta-feira. Foi um domingo para goleiro nenhum botar defeito. Pelo contrário, eles se consagraram. Escolhemos dois como os destaques. Paulão, que é do Flamengo do Rio, está emprestado ao Operário de Campo Grande, fez uma série de lindas defesas e garantiu a vitória e o título do terceiro turno do campeonato, defendendo este pênalti cobrado por Adilson, artilheiro do Comercial. Paulão do Operário, um goleiro para não ser esquecido. O outro destaque fechou o gol do Sport Clube de Recife no clássico contra o Santa Cruz. Você vai ver daqui a pouco. Pois é, falamos agora do outro destaque, do Sport Clube de Recife no clássico contra o Santa. Serginho teve muito trabalho, repare, ele largou a bola na cabeçada de Bebeto e teve que correr a extensão do gol para defender no outro canto o chute de Gabriel. Mas a grande defesa de Serginho foi esta aí, que você vai ver agora. Repare só, Enágio mandou no ângulo, Serginho voou e desviou para a córner. Vamos acompanhar. Uma defesa tão bonita que até o juiz Gilson Cordeiro foi cumprimentar Serginho do Sport, goleiro do Fantástico. O artilheiro deste domingo é lá de Goiás. Zé Ronaldo, com esta linda cobrança de falta, fechou a vitória do Goiás sobre o Anapolina. Foi uma cobrança perfeita, repare. Zé Ronaldo, artilheiro do Fantástico. Domingo de gols pelo Brasil nas decisões regionais. Goiás, Brasília, Sergipe já tem seus campeões. Empates no Mineirão, no Maracanã, no Morumbi e no Arruda, Recife. Começamos pelo Sul, com o Campeonato Gaúcho. E veja o que aconteceu com o Grêmio antes de viajar para Tóquio, onde decide no sábado o Mundial de Clubes contra o Hamburgo da Alemanha. Hoje o Grêmio enfrentou o Novo Hamburgo. De Leon saiu jogando com Paulo César, mas Júnior roubou a bola e lançou o Romário, que foi derrubado na área. Repare só, pênalti. Ginga bateu e fez. Novo Hamburgo 1, Grêmio 0, placar final. Campeonato Paranaense, o Coritiba foi a Londrina e ganhou do Londrina com este gol de Lela, ex-Fluminense. Agora 3 são os líderes do quadrangular, Londrina, Coritiba e Atlético, que empatou de 0-0 com União Bandeirantes. Pelo Campeonato Cearense, o Guarani de Sobral foi a Fortaleza enfrentar o Tiradentes. No cruzamento de Tangerina, Teco entrou como um foguete para fazer o Guarani 1-0.
Tangerina de novo, ele se livrou de Totô e tocou na saída do goleiro. Guarani 2-0. Valdir recebeu o lançamento, venceu Totô e chutou. O goleiro rebateu e esquerdinha pegou a sobra. Guarani 3-0. Rosquinha lançou Tangerina, que chutou. Desta vez Totô salvou. Tangerina devolveu para a área. O zagueiro não tirou e Rosquinha aproveitou. Guarani 4-0. E tem mais, Tangerina estava impossível, hein? Ele recebeu de Birungueta e deu um lençol no goleiro. Gol de Tangerina, fim da goleada. Guarani de Sobral 5, Tiradentes 0. Em Fortaleza também jogaram Ceará e Ferroviário. Foguinho recebeu na direita e cruzou. Paulinho disputou a bola, Jorge Veras furou, Betinho apareceu para completar. Ferroviário 1-0. Jorge Veras lançou Foguinho na direita, ele passou para Betinho, que acompanhava a jogada pelo meio. Betinho chutou de dentro da área e fez final. Ferroviário 2, Ceará 0. Em Brasília, decisão, Brasília e Guará. E nesse lance, que acabou valendo o campeonato, Zeca lançou de trivela. Santos deu drible e bateu forte. Gol do Brasília, bicampeão do Distrito Federal. Um golaço. Vale até a repetição. Final, Brasília 1, Guará 0. Depois dos comerciais, mais gols, outras decisões. Voltamos com outra festa em Sergipe, a alegria do Confiança pela conquista do título de 83. O Confiança enfrentou o Sergipe precisando apenas do empate. O goleiro Luizinho garantiu com uma série de grandes defesas. No final, 0-0. E o Confiança terminou com apenas 8 jogadores. Quando o juiz José de Assis Aragão terminou o jogo, a torcida do Confiança invadiu o campo para comemorar o título. Primeiro jogo da decisão do Campeonato Baiano entre Bahia e Catuense de Alagoinhas. O baixinho Osni fez de cabeça o gol da vitória. Bahia 1, Catuense 0. Placar final. Campeonato Paraense, turno final com Remo Sport Belém. Isidoro bate o escanteio para Duárcio do outro lado. Recolocar a bola na área. Ademilton não controla, mas a Mauri vira para o gol. E Remo 1-0. Outro escanteio. Agora que bate é Júnior. Palito falha. Sabará chuta em cima do zagueiro. Mas Dadinho decide. Final, Remo 2, Sport Belém 0. E veja outra decisão, agora em Goiânia. O Anapolina precisava vencer para forçar um jogo extra. O Goiás, vencendo no tempo normal e na prorrogação, garantiria o título. E o que deu? Ainda no tempo normal, Tatal recebeu de Zé Ronaldo e fez 1-0 para o Goiás. Festa do Goiás em campo e nas arquibancadas. Protesto do time do Anapolina que queria impedimento no gol.
E aí veio a prorrogação e no primeiro minuto do segundo tempo desse tempo extra, Gilson escapou pela direita e cruzou na medida para Myron César. Goiás outra vez e agora para fechar o campeonato. Vale até a repetição do gol. A vitória garantiu o título estadual de 83 para o Goiás e o Serra Dourada ficou em festa. E vejam aí, na prorrogação, mais um gol. Este de Myron César. No Rio, Fluminense e Bangu fizeram o primeiro jogo da fase final. Tonho avançou, o zagueiro Duílio se atrapalhou. Arthurzinho recebeu e lançou no espaço vazio para Marinho encher o pé. Bangu 1-0. Mário do Bangu também se atrapalhou e deu um presente para Paulinho. O ponteiro arrancou até a área e chutou cruzado. Final, Fluminense 1, Bangu 1. Fluminense joga com o Flamengo quarta-feira. Campeonato Paulista, semifinais. Ontem jogaram São Paulo e Santos. São Paulo marcou primeiro. Marcão cobrando falta. Santos empatou quando Paulo Robson cruzou da esquerda para Serginho marcar. Santos 1, São Paulo 1. Outra cobrança de falta. Reparem no toque de Humberto para o chute de Dario Pereira, que fez o São Paulo chegar à vitória. E agora só precisa de um empate quarta-feira contra este mesmo Santos para chegar à final. A outra vaga para a final está entre Corinthians e Palmeiras, que jogaram hoje no Morumbi. O Palmeiras fez o primeiro. Lindo gol de Baltazar, que merece até repeteco. O empate do Corinthians foi sofrido. Vladimir encheu o pé, mas o Beck Silmar defendeu com as mãos. Birubiru ainda completou, mas o pênalti já estava marcado. Sócrates bateu e fez Corinthians 1, Palmeiras 1. Resultado final. O Corinthians joga de novo com o Palmeiras quinta-feira e precisa apenas do empate. Nos muitos empates de 0-0 por todo o Brasil, muitos goleiros brilharam. E hoje vamos prestar uma pequena homenagem a esses que são sempre tão acusados. Começamos com o goleiro do Santa Cruz, Luiz Neto, que no empate com o Sport 0-0 fez verdadeiros milagres. Outro goleiro que garantiu seu time foi o veterano Jairo do Coritiba, que andou pegando tudo em Londrina, até jogadas desastrosas de seus próprios companheiros. Jairo mostrou que está com reflexos apurados. Finalmente em São Paulo, Leão, com uma defesa sensacional, garantiu o empate do Corinthians contra o Palmeiras. Ele troca de mãos e alcança a bola. Leão também é goleiro do Fantástico nesse domingo.
O centro de Silmar encontrou a raça e o estilo de Baltazar, que com uma belíssima cabeçada venceu a perícia de um goleiro como o Leão do Corinthians. Uma beleza de gol que vale para Baltazar do Palmeiras o título de artilheiro do Fantástico neste domingo. Muitas decisões neste domingo. No Brasil, 5 títulos em disputa. Em Tóquio, a festa do Grêmio campeão mundial. Na Itália, o Roma dos brasileiros Falcão e Cerezo voltou à liderança do campeonato ao lado do Juventus. O Roma venceu o Avelino 3-2, com 2 gols de Falcão. E o Juventus foi a Udine enfrentar o Udinese de Zico e Edinho. Zico jogou com 39 graus de febre. Paulo Rossi fez Juventus 1-0. E agora é o líder dos artilheiros da Itália. O empate do Udinese, Saulo Paroli de cabeça, o goleiro Bodini fez golpe de vista e se deu mal, 1-1. Usando de novo a cabeça, o Udinese virou o jogo, Virdes no cruzamento, Udinese 2-1. O Juventus só empatou no segundo tempo com este golaço do francês Platini. Final, Udinese 2, Juventus 2. Aqui no Brasil, pelo quadrangular decisivo do Campeonato Catarinense, jogaram Figueirense e Joinville. O goleiro Luiz Carlos saiu mal, Ademir mandou na trave. Nardella chutou, mas quem fez o gol foi Zé Augusto. Joinville 1, Figueirense 0. Em Belém, Remo e Paysandu fizeram clássico pela fase decisiva. O Remo na frente, cruzamento de Foguinho, Dadinho escora de cabeça, Amauri cabeceia para o gol. E o Remo completou com mais um no segundo tempo. A bola rasteira da direita. O Pepe apenas escorou. Final, Remo 2, Paysandu 0. Em Recife, Náutico e Santa Cruz poderiam ter decidido hoje. O Náutico fez 1-0 nesta cobrança de falta de Baiano. O Santa empatou no segundo tempo, adiando a decisão. Zé do Carmo tocou com classe para Ivan penetrar e encobrir o goleiro. Final 1-1. E os dois times estão na Taça Brasil. Em Salvador, o Bahia começou a decisão com a Catuense. A Catuense saiu na frente com o gol de Teca de cabeça. E para a surpresa de todos, a Catuense foi além. Pirulito lançou Boca, que se livrou com decisão dos backs, penetrou e fez 2-0. Na prorrogação, ninguém marcou e a decisão também foi adiada. A seguir, as decisões do Rio, São Paulo e a festa do Grêmio campeão do mundo. Aí a repetição do gol da Catuense, de número 2. Duas torcidas em festa, a do Atlético com o hexacampeonato mineiro e a do Grêmio com o título mundial. No Rio, São Paulo e Paraná, as torcidas vão ter que esperar um pouco. Atlético e Coritiba jogaram hoje e vão jogar mais 2 vezes para decidir o título paranaense. O veterano Dadá levantou na medida para a cabeçada de Lela. Coritiba 1-0. O empate do Atlético, Joel foi derrubado na área. Pênalti. Cinco gols, muita pancadaria no final do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro goleou o Atlético por 4-1 e garantiu a vaga para o Campeonato Brasileiro. A briga com 6 expulsões e a derrota estragaram a festa do Atlético, que já entrou em campo com a faixa de hexacampeão. Vejam a briga em câmara lenta.
Bem, mas vamos aos gols. Aos 24 minutos do primeiro tempo, Tostão lança a Carlos Alberto Seixas, que chuta forte na saída de João Leite. Cruzeiro 1-0. Tostão cruza fechado, João Leite falha e Carlinhos faz Cruzeiro 2-0. O terceiro gol do jogo foi de pênalti. Reinaldo foi agarrado dentro da área. Paulinho cobra e faz o único gol do Atlético. Cruzeiro 2-1. O outro pênalti agora de João Leite em Seixas. Ademar bate e faz Cruzeiro 3-1. O último gol veio de um cruzamento de Ademar para Seixas, que chuta quase sem ângulo. Final, Cruzeiro 4, Atlético 1. No Rio, no finalzinho do Fla-Flu, Delay lançou o Assis, o 10 do Fluminense entrou na área, colocou na saída de Raul. Flu 1, Fla 0. O Flamengo está fora da decisão, joga domingo com o Bangu. O Fluminense será campeão caso o Bangu perca ou empate. Se o Bangu vencer, haverá jogo extra com o Fluminense. Agora a decisão em São Paulo. A diferença entre o São Paulo e o Corinthians foi o Dr. Sócrates. Paulinho abriu para Alfinete, que de cabeça deixou Sócrates na boa para chutar cruzado e fazer Corinthians 1-0. Às vezes o talento não ajuda. Quando foi preciso, o doutor mostrou muita garra. Sócrates foi sempre um perigo, mesmo batendo falta de longe. Ele exigiu atenção e reflexos de Valdir Pérez. E Sócrates não construiu jogada só para ele, não. Com o passe perfeito, o doutor deixou Alfinete na cara do gol. Mas Alfinete não soube aproveitar o lance, veja. Todo cuidado era pouco, mesmo cabeceando esquisito, Sócrates deixou Valdir Pérez em pânico. A grande tática do Corinthians era se livrar da bola e procurar o doutor. Os jogadores do São Paulo também procuravam por Sócrates, mas pensando em tirar a bola dele do jeito que desse. E nem a chuva forte estragou esta grande exibição de Sócrates. Cansado, molhado de chuva e de suor, Sócrates cumpriu a missão. Graças a ele, o Corinthians venceu o São Paulo por 1-0. E agora só precisa empatar na quarta-feira para ser bicampeão paulista. Em Tóquio, a decisão do Mundial Interclubes entre Grêmio de Porto Alegre e Hamburgo da Alemanha Ocidental. O ponta Renato entortou o alemão Hieronymus com 2 dribles e bateu meio sem ângulo. O goleiro Stein falhou. Veja aí. Grêmio 1-0. $62 mil torcedores vibraram com a técnica dos brasileiros. Veja esta jogada. Mário Sérgio tocou de calcanhar para Renato. A tabela se completou com outro passe de calcanhar de Renato. Mário Sérgio recebeu na entrada da área, fez uma ginga e deu um passe perfeito para Osvaldo. Uma jogada preciosa de muita habilidade. No finalzinho do jogo, o Grêmio quase com a mão na taça, os alemães reagiram. Magat levantou, Jacobs tocou de cabeça para o miolo. Schröder dominou na pequena área e fez 1-1.
Com o empate no tempo normal, que valeu para a loteria, a decisão ficou para a prorrogação de 30 minutos. Mas houve esta pausa aí para os jogadores se recuperarem um pouco. Os alemães eram os mais cansados. A bola rolou de novo e logo no início Caio levantou na área, Tarcísio raspou de cabeça, Renato aproveitou. Era o gol do título, Grêmio 2, Hamburgo 1. Renato foi escolhido o melhor jogador em campo e ganhou um carro. Quando o jogo terminou, a festa não era só dos jogadores no Estádio Olímpico de Tóquio. Ao mesmo tempo, em Porto Alegre, as ruas estavam cheias. Um carnaval completo, Grêmio, campeão do mundo. Nós iremos para o que der e vier, mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Até a fé nós iremos. A camisa 1 do Fantástico é de um campeão do mundo. Para garantir o título do Grêmio lá em Tóquio, Mazzaropi teve que ficar atento na cobrança de falta em que ele quase foi traído pela trajetória da bola. E teve também de voar com estilo na cabeça, repare. E nada foi difícil. O chute é queima-roupa de Jacobs. Mazzaropi segurou firme. A camisa 1 hoje é de Mazzaropi, com justiça, o goleiro do Fantástico. Dribles e gols que vão deixar saudades. São as virtudes de Renato, ponta do Grêmio, que mal colocou a faixa de campeão do mundo com seus belos gols em Tóquio e já anuncia que vai jogar na Itália. Enquanto não vai, ninguém esquece esses gols. O primeiro, chutando cruzado. O segundo, dominando com calma e categoria e batendo certeiro. Gols de craque, gols de Renato, campeão do mundo, artilheiro de hoje do Fantástico. Você vai ver agora gols marcados por artilheiros de todos os tipos, dos garotos às mulheres, dos craques brasileiros aos internacionais, gols de seleções, gols de campeões e gols de líderes, como os italianos do Juventus de Turim, que enfrentaram esta tarde em seu campo o Inter de Milão. Mas o primeiro gol foi de um francês famoso, Michel Platini, artilheiro do campeonato italiano ao lado de Paolo Rossi, com 9 gols. Foi um bonito gol, Juventus 1-0. O segundo gol que garantiu a vitória do Juventus, agora líder isolado no campeonato, foi de Vignola, após a defesa parcial do goleiro e o chute na trave. Final, Juventus 2, Inter 0. Curta aí. Pelo Brasil, a torcida se despede do futebol em 83. Foi a última rodada oficial do ano e valeu até ficar na chuva. Como a torcida do Flamengo do Rio, que foi acompanhar a decisão do Campeonato de Júniors. Não se arrependeu não. Paulo Henrique, com esse toque, decidiu tudo no jogo contra o Volta. Flamengo 1, Volta Redonda 0. No final, a festa pela vitória e pelo título. O Flamengo retomou a taça que ano passado foi do Vasco. É que este ano foi disputada pelo próprio Vasco e pelo Volta Redonda. Depois de muitos beijos, o troféu foi erguido pela torcida. Em Campinas, no jogo Taubaté e Noroeste, para saber quem fica e quem sai da primeira divisão do futebol paulista, o Taubaté garantiu mais uma vez a sua presença. 1-0, gol do zagueiro Antônio Carlos. Confira no replay. O Noroeste de Bauru vai para a segunda divisão. Em Minas, velhos rivais em campo para mais uma decisão. Atlético e Cruzeiro, agora pelo título estadual feminino. O Atlético começou atacando e nesse lance o juiz preferiu não dar a lei da vantagem. O gol acabou saindo, mas o juiz já tinha marcado o pênalti. Veja aí a repetição.
A artilheira do Galo e do campeonato, Cássia, bateu e conferiu. 1-0 Atlético. O jogo esquentou depois do gol do Atlético. Simone, do Cruzeiro, entrou com violência na jogada e foi expulsa de campo. Reveja a agressão. O lance acabou provocando confusão. Simone não queria sair de campo e quase sai briga entre as jogadoras dos times. Beth, do Atlético, chegou a se machucar no tumulto. Quando o jogo recomeçou, o Atlético voltou ao ataque. Cássia recebeu o lançamento, a goleira Kátia saiu para cortar, mas se atrapalhou com a zagueira Jararaca. Imagine. Resultado, Cássia foi mais esperta, rolou para Neuza marcar com categoria. 2-0. Aí o Cruzeiro tentou reagir. Neguinha ganhou na corrida e completou bonito, deslocando a goleira do Atlético. 2-1. Só que era tarde demais. O Cruzeiro ainda comemorava o gol quando o juiz terminou o jogo. O Atlético campeão mineiro também no futebol feminino. Foi o primeiro campeonato oficial de futebol feminino disputado em Minas Gerais. O Botafogo do Rio foi a Brasília botar a faixa de campeão no Brasília e fez um gol logo de saída. Lupercínio cruzou da esquerda e Berg entrou de cabeça. Botafogo 1-0. O novo técnico do Botafogo, Didi, estava vendo o jogo. Aí o Brasília empatou no final. Foca tabelou com o Azul depois de tomar a bola de Berg e emendou de primeira. Foca, final. Brasília 1, Botafogo 1. No Maracanã, o jogo das faixas. Corinthians, campeão paulista, Fluminense, campeão do Rio. Fluminense faz a festa da torcida abrindo o placar. De Leomir para Aldo, que lançou na área. Washington foi mais esperto que Juninho. Fluminense 1-0. Ete cruzou na área na medida para Casagrande cabecear. Corinthians 1, Fluminense 1. Ainda no primeiro tempo, mais um gol do Fluminense. Na cobrança de corda, na defesa do Corinthians, não livrou o perigo. Aldo chutou, a bola desviou em Mauro e sobrou nos pés de Assis, o artilheiro tricolor. Veja de novo, Fluminense 2, Corinthians 1. Quase no finalzinho do jogo, falta na entrada da área. Zenon bateu com uma perfeição incrível. Paulo Vitor esticou-se todo, mas não conseguiu evitar esse golaço, que você vai rever. Corinthians 2, Fluminense 2. Placar final. Depois dos comerciais, vamos voltar com você com mais gols. Uma pequena retificação. Dissemos que o segundo gol do Corinthians, o gol de Zenon do empate, foi feito em cima de Paulo Vitor, que ele se esticou todo, aquela coisa toda. Nada disso. O goleiro chama-se Ricardo, que entrou no lugar de Paulo Vitor no segundo tempo, pouco antes do gol de Zenon. Mas amanhã, segunda-feira, tem decisão em Belém do Pará. Remo e Tunaluso. E tudo porque ontem à noite o Remo se igualou a Tunaluso, forçando o jogo extra, que, se precisar, terá prorrogação e disputa de pênaltis para se conhecer o campeão paraense deste ano. O gol da vitória do Remo sobre a Tunaluso saiu desta arrancada de Duarte, que deu a Dadinho. Dadinho avançou, driblou o zagueiro e cruzou. O goleiro desviou, você vai reparar aí, mas Duarte completou. Final, Remo 1, Tunaluso 0. A decisão desta tarde no Campeonato Catarinense entre Joinville e Figueirense em Florianópolis acabou em empate, 0-0. Mas o Joinville levou vantagem com este empate porque no saldo de gols vencia do Figueirense por 5-3. E este foi o 6º título catarinense consecutivo que o Joinville conquistou.
perfeitamente justificada. Portanto, a festa no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, logo que o juiz acabou a partida. O banco do Joinville foi o primeiro a invadir o campo, com os jogadores abraçados, vibrando intensamente pela conquista do hexacampeonato catarinense. O Atlético Paranaense enfrentou o Coritiba, precisando apenas de um empate para conquistar o bicampeonato paranaense. Começou marcando na cabeça de Joel, cabeçada precisa, Atlético 1-0. O Coritiba reagiu tarde demais. Vavá bateu a falta, Rafael não segurou e Elísio empatou. Coritiba 1, Atlético 1. Fim de jogo, Atlético bicampeão. Os jogadores receberam a taça no meio do campo, deram a volta olímpica, já com a torcida invadindo o campo para comemorar junto com seus ídolos, de perto. Alguns até subiram na trave, tentando levar a rede como recordação. A festa foi geral, com o campo cheio, muita gente pulando e dançando de alegria. Em Mato Grosso do Sul, a decisão do título entre Comercial e Operário. O Comercial precisava só do empate e abriu o placar. Falha da defesa, Luiz Carlos marcou o Comercial 1-0. O empate do Operário saiu de um gol muito bonito. Lima chutou, Zé Guimarães imitou Sócrates. Repare só, fez de calcanhar um gol para se ver mais de uma vez. No último minuto, o Operário estragou a festa no Comercial e começou a comemorar o título de campeão. Cocada levantou na área, André fez de cabeça, Operário campeão 2, Comercial 1. No Recife, estádio lotado para a decisão entre Náutico e Santa Cruz. Peu arriscou de longe. Cantarelli não segurou. Ivan atrasou. Enágio tentou, mas quem acabou marcando foi Gabriel. Repare na repetição. Repare aí. Santa Cruz 1-0 no último minuto do primeiro tempo. Agora o último minuto do segundo tempo. Ivan armou a jogada no meio campo. Veio o lançamento, o toque de cabeça e a entrada esperta de Mirandinha. Com o pé esquerdo ele surpreendeu o goleiro Luiz Neto e calou a festa que a torcida do Santa já fazia pelo título. Reveja o gol. Depois Mirandinha atravessou o campo comemorando o empate. Tudo em vão. Veio a prorrogação, vieram os pênaltis e o Santa Cruz acabou ganhando o título pernambucano e provando que não merecia o gol de Mirandinha no último minuto. Santa Cruz campeão pernambucano de 83. Goleiro de categoria joga pra valer, mesmo quando se trata de amistoso. Leão evitou a derrota do Corinthians nessa defesa primorosa. Uma verdadeira aula para os jovens goleiros. De como fechar o ângulo, de como se recuperar a tempo e silenciar na torcida adversária o grito de gol. De um gol quase feito, se não fosse Leão, o goleiro do Fantástico neste domingo.
Michel Platini, um francês que encantou a todos na Copa da Espanha, agora encanta os italianos campeões do mundo. Seu time, o Juventus de Turim, já deixou para trás na tabela o Roma campeão, onde jogam os brasileiros Falcão e Cerezo. E Platini, já artilheiro do campeonato italiano, a cada dia, a cada gol, como este que você está vendo contra o Internazionale, é mais e mais festejado pela torcida e pela imprensa. É sem dúvida o cérebro da temível equipe do Juventus e é também o artilheiro do Fantástico neste domingo. Platini, o artilheiro do Fantástico.